lúcida, brilhante, né? Alegre. Nós chegamos ali na frente e já dei de cara com essa fonte. Que coisa linda, gente! Que bênção, irmã decoradora. Deus abençoe essas mãos. Em nome de Jesus, né, irmãs? Ficou lindo, lindo mesmo. E é com muito temor e tremor que eu estou aqui hoje. Eu sou ali da sede, nossa sede aqui de Suzano. Agora eu falo que eu estou 99% na verdade, porque eu estava trabalhando com a Jubrac e a Dobrac até pouquinho tempo atrás, e agora eu estou com a Azul, minha chefe aqui do Daui. A Azul é nossa líder ali, eu estou com ela ajudando, sendo ali uma mão para ajudá-la. E hoje nós estamos aqui com a Fê também, a líder da Menibrac, ali da sede, abençoada, e a Lu, nossa amiga também, mulher de pastor, abençoada. Irmãs, é um grande privilégio estar aqui, é uma responsabilidade muito grande quando nós temos esse convite, mas é um privilégio também. E eu falava para o Senhor, Deus, assim como Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero sair de casa hoje, Deus. Eu não quero sair deste lugar, Pai. Porque se a tua presença não estiver ali, Deus, para falar com essas irmãs, quem sou eu para falar alguma coisa, Pai? Eu sou a menor delas, Senhor. Mas se o Senhor for comigo, então eu vou. E aí Deus me encorajou e eu vim, irmãs, com muita alegria. E antes de sair, recebi até uma massagem nos pés, irmãs, do marido. Deixei ele viu aquela dança e ele passou o creminho no pé, chamou as meninas. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 20 e uma de 15 anos. E eles oraram comigo, por mim, ungiram meus pés, sabe? Massagearam. Como é bom ter família, né? Como é bom ter família, como é bom ver homem, mulher que teme ao Senhor de mais, né? E que tem essa sensibilidade a saber que nós temos uma responsabilidade grande quando falamos da palavra do Senhor. Então eu quero que você abra a Bíblia agora em Ezequiel. Irmãs, me perdoem nervosismo quando eu gaguejar. Ezequiel 47, no versículo 8 em diante. Aleluia. Jesus está neste lugar. Aleluia. Como a irmã no início falou, fique atenta aos detalhes. Fique atenta, porque o Senhor está neste lugar hoje. Ele não vai deixar você sair da mesma forma que você entrou. Ele quer falar contigo, ele quer te encorajar. Aleluia. Ezequiel 47, 8, 11 diz assim: Ezequiel, um profeta do Senhor, ele teve uma visão, e essa palavra é bem conhecida por nós, e eu quero ler apenas a partir do 8. E disse assim: Então me disse o Senhor, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão, entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornarão saudáveis, aleluia, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eneglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de trazer a tua palavra, Deus. Eu te peço que não seja eu falar, mas seja o teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço que me ajude a não te atrapalhar, Espírito Santo. Eu não quero te atrapalhar nessa noite, Pai, Deus. Eu quero que o Senhor venha falar, ó Deus, agir, ó Pai, falar conosco como águas, ó Deus, que correm, ó Deus, por essa igreja nessa noite. Que o Senhor venha transformando, curando, restaurando, Jesus. Fala com cada um aqui de nós, Senhor. Que nós deixemos todas as preocupações lá da porta para fora. Que aqui apenas o Senhor tenha lugar, apenas o Senhor tenha a palavra, apenas o Senhor
visão que Ezequiel teve era a visão de um rio que nascia debaixo de um templo. E esse rio, ele passava, a Bíblia fala aqui, que ele corria até o Rio Jordão. Seguindo o Rio Jordão, ele então desaguava no Mar Morto. E o Mar Morto, como vocês sabem também, o Mar Morto na verdade não é um mar, ele é um lago. E ele é o ponto mais baixo, o ponto seco mais baixo de toda a Terra. O Mar Morto, ele é água salínea, é uma água infrutífera, não tem oxigênio, portanto não dá vida. E esse rio, então, da visão ali do profeta Ezequiel, esse rio desaguava lá no Mar Morto, e ali ele trazia vida. Ali ele trazia vida aos peixes, ali ele desaguava ali e ele transformava aquelas águas. O nosso tema é águas que curam. Então nós viemos hoje aqui, oh Deus, nós viemos hoje aqui falar, Pai, do rio, de águas vivas que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, Pai. Águas que saram, águas que curam, águas que purificam. E ali, irmãs, durante a passagem daquelas águas até o Mar Morto, a Bíblia fala que ele ia então levando vida. Os pescadores então poderiam agora trabalhar ali porque tinha vida, tinha peixe. Aleluia. Assim é também com as nossas vidas, irmãs. Talvez hoje você chegou aqui preocupada com algo em sua vida que está infrutífero, algo em sua vida que não está dando vida, que não está florescendo, que não está dando frutos, algo que pode estar parado. Talvez é o seu casamento. Feche seus olhos, irmãos. Aleluia, Jesus. Olhe para dentro de você nessa hora. Fale com o Senhor. Deus, o que há em mim hoje, Deus, que precisa dessas águas, Pai? Essas águas que curam, essas águas que transformam, Pai. Que vem trazer vida, Deus. Será a opressão do inimigo? Será uma tentação do Satanás em minha vida? E eu estou dando espaço a ele, eu estou dando brecha a ele? Será porventura a tristeza na minha alma que eu estou deixando tomar conta de mim? Será porventura a minha desobediência à tua palavra, Senhor? Oh Deus, se há algo aqui, Senhor, no meio de nós, oh Pai, que está te desagradando, Pai, nós te pedimos hoje, Deus, abra os nossos olhos, Senhor, nos mostra, Senhor, mostra cada uma de nós, Senhor, onde devemos mudar, onde devemos, oh Pai, permitir que essas águas curem. Talvez um diagnóstico médico que trouxeram para você de morte. Nós temos um Deus vivo, um Deus que sobressai a toda a vida. Ele é o médico dos médicos, Ele que determina a vida e a morte. Aleluia. Eu quero já começar declarando vida sobre você, irmã. Vida, transformação, restauração. Eu quero que o Senhor fale contigo e você sinta a presença dEle. Que você sinta onde você precisa mudar, o que você precisa reagir, onde você precisa deixar essas águas transformadas. Aleluia. Aleluia. Esse rio, irmãs, tão poderoso. João também teve uma visão. Lá em Apocalipse 22:1 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Esse mesmo rio, irmãs, que Ezequiel teve a visão lá atrás, era o mesmo rio que no último livro da Bíblia está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Águas que saram, águas que curam, que purificam. Ali também nós temos, irmãs, em João 4,13, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus, aleluias. Essa foi a resposta de Jesus à mulher samaritana, a mulher que já havia tido vários relacionamentos e estava ali escravizada por seu pecado, estava ali o tempo todo sendo acusada pelo inimigo das nossas almas. E ela então teve o melhor dos encontros. Você já teve esse encontro, irmã? Você já teve
encontro com o Senhor, Salvador. Oh, que encontro maravilhoso! É o melhor encontro das nossas vidas. E ela se deparou com o Santo dos Santos, simplesmente o nosso Salvador. E ele respondeu para ela, quando ela perguntou sobre a água, e ele falou: essa água aqui, se você beber, você volta a ter sede. Mas a água que eu vou lhe dar, essa sim, jamais você vai voltar a ter sede. Aleluia. Irmãs, quando eu leio essa palavra, eu me lembro de quando eu era adolescente, me converti aos 19 anos, uma jovenzinha. E antes de chegar à igreja, aos 19 anos, eu era bastante rebelde em casa, dava um pouquinho de trabalho para minha mãe. Naquela época eu não falava com os meus pais, meu padrasto e a minha mãe, para vocês terem ideia de como estava o clima, a rebeldia no meu coração duro. E eu chegava em casa à noite, trabalhava de dia, estudava à noite, chegava em casa bem tarde, quase perto da meia-noite, e eu não via a minha mãe, muito menos meu padrasto, que eu não queria ver mesmo. E nessa época, irmãs, eu me lembro que no meu coração ele sentiu um vazio tão grande. E falar não é nem fácil. Porque eu me lembro que quando eu chegava em casa, perto da meia-noite, não tinha ninguém me esperando. Uma jovem com 18, 19 anos, e chegar em casa e não ter ninguém te esperando. Era muito difícil para mim. E eu sentia um vazio na minha alma, que era um vazio que somente o Senhor podia preencher. Aleluia. E aquele vazio, irmãs, então eu buscava preencher em religiões. Eu fui ao kardecismo, eu fui um pouco na Umbanda, eu fui nas igrejas católicas, eu fui numa seita chamada Gnose, e eu fiquei nessa seita por um bom tempo. Cheguei ali com 18 anos, fiquei quase um ano. E era um vazio na minha alma, era um choro doído, sabe? Era a falta do Senhor, né? Não tem outra explicação. Era uma sede que baladas não saciavam, namorados não saciavam, cigarros não saciavam, bebidas não saciavam. No fim de semana passava sábado e domingo fora, voltava no domingo de madrugada para segunda, das baladas, não tinha ninguém me esperando. E eu ia dormir, né, suja, no dia seguinte trabalhava, e assim eu emendava semanas. E o vazio não passava, irmãos. Então quando o Senhor me encontrou, porque eu falo que foi Ele. É Deus, aleluia. Eu estava buscando Deus, mas o Senhor está, Pai. O Senhor está aqui no catecismo, o Senhor está aqui na Umbanda, está aqui na Igreja Católica, está aqui no Santos. O Senhor não estava em lugar nenhum desses. Mas quando eu tive um convite para ir num casamento, irmãos, num casamento evangélico, eu já estava ministrando nessa seita com 19 anos. Eu estava dando aula para os iniciantes ali. E aí, só que era um casamento muito importante, não poderia deixar de ir. Era o meu pai separado da minha mãe há alguns anos. Ele frequentava uma igreja evangélica e ele me convidou então para o casamento dele. Deus, e eu falei, mas como que eu vou pisar numa igreja evangélica nessa situação? Eu já sou ministra na Gnose ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não vou não. Meu pai insistiu, filha, você vai, é o meu casamento, enfim, mas eu fui. E naquele casamento, irmãos, ali com o pastor ministrando a palavra e as irmãs cantando no casamento, o Senhor me tocou. É Deus, aleluia. O Senhor me tocou de uma forma tão aleluia. inesperada, tão incrível. O Senhor me tocou, o Senhor me curou naquela hora. Ele já falou forte no casamento, irmãs. Aleluia. A palavra que o pastor falou, eu fiquei deslumbrada. Eu falei, como um pastor fala essas coisas da Bíblia? Que engraçado, é tão diferente da igreja católica. O que é isso, né? Como um pastor, ele sabia o meu nome, ele nunca tinha me visto. Acho que meu pai havia falado, e o pastor perguntou, cadê a Alessi, filha do Manuel? E eu levantei a mão e falei, como que o pastor me conhece?
E eu fui tão bem tratada. Irmãs, mas mesmo naquela época ainda não deixei a gnose naquela semana. Mas o Espírito Santo, ele começou a falar comigo, durante a semana. E o Senhor, ele começou a me incomodar, né? Com aquela palavra, ficou martelando, martelando. E na semana seguinte era eu que ia, então, estar direcionando o curso lá da seita que eu frequentava. E eu não conseguia mais. Eu não conseguia. Eu não conseguia, porque o Senhor, ele já estava me incomodando com aquilo. E eu fiquei em dúvida que isso aqui não é mais. Isso aqui não está fazendo sentido. Porque toda hora a palavra que o pastor havia ministrado, e que havia sido o Salmo 23, ele martelava em meu coração. Eu falava, não faz mais sentido estar aqui, não faz sentido, não faz sentido. E aquela curiosidade que eu tinha de conhecer a Deus me levou a voltar àquela igreja. E eu nunca mais saí, irmãs. Eu nunca mais saí da presença de Deus. Isso tem 24 anos já. O Senhor me encontrou. E quando eu leio essa passagem, onde ele fala, pelo contrário, a água que eu lhe der nela será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu sei o que é isso, irmãs. Eu sei o que é viver hoje com essa fonte a jorrar. Quando eu estou com medo, eu clamo a Ele. Quando eu estou em perigo, eu clamo a Ele. Quando eu acho que eu não consigo, eu clamo a Ele. Quando eu estou feliz, eu agradeço a Ele. Quando eu estou triste, eu choro aos pés dele. Senhor, tem misericórdia de mim. É uma fonte, é um rio que passa para curar, para libertar, para restaurar. Nós nunca mais somos os mesmos quando nós permitimos que essa fonte, que esse rio passe em nosso coração todos os dias. É uma constante, nós temos que buscar todos os dias essa fonte. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E como nós sabemos que este rio aqui que Jesus falou, é o mesmo que Ezequiel citou. Nós sabemos quando lemos em João 7, a irmã leu também. Jesus é a fonte da água viva, é o título. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Repita comigo, irmãs. Repita comigo esse versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, não são águas mortas, não são águas do mar morto. É água viva, é água que limpa, que traz prosperidade para a sua vida, que limpa os seus olhos, que te ajuda a enxergar onde você não está conseguindo enxergar sozinha. É um rio de água viva. Aleluia. Porque quem tem Jesus tem a vida. Verdade, Jesus. Ele é a vida, Ele é a vida, irmã. Declare: Jesus, Tu és a vida, Senhor. Traz vida a mim. Purifica-me, Senhor. Aleluia. E por que muitas vezes, irmãs, nós não permitimos que esse rio flua em nós? Lá onde nós lemos em Ezequiel, ele termina falando da seguinte forma: mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. O que é isso, irmãs? Porque muitas vezes nós não deixamos então esse rio de águas vivas fluir através de nós, em nós? Porque nós temos charcos, nós temos pântanos. Muitas vezes nós não permitimos que essas águas fluam como elas devem fluir. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Nós não permitimos. O que são charcos? São águas paradas, suja, lamacenta. Pântanos, sinônimo, águas paradas, planície inundada, água suja, irmãos. Amém? E eu separei quatro exemplos de charco, de pântanos que nós permitimos estar em nossa vida, em nossa alma, e que então impede que a água do rio da vida, o rio da vida que é o Senhor Jesus,
flua em nós. Um deles, o primeiro é incredulidade. Irmãs, Deus não opera na incredulidade. Não opera. É preciso que nós creiamos. É preciso que, mesmo em meio à dor, nós olhamos para o Senhor e falamos: Deus, me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a crer mais. Aumenta a minha fé, Senhor. Aleluia. Mateus 13:58 fala que Jesus não operou mais maravilhas por causa da incredulidade daquele povo. É Deus, aleluia. Era para ter registrado, irmãos, muito mais do que isso aqui, né? Se não fosse a incredulidade do povo. Ele tinha muito a fazer em 3 anos, né? E ele fez muito mais também do que permitiu se registrar aqui. Mas era para ele ter feito infinitamente mais. Se o coração do povo não fosse duro, como ainda hoje nós temos um coração duro, é preciso que o Senhor aumente a nossa fé. É preciso que a gente vá até Ele para que a nossa fé seja aumentada. É Deus, aleluia. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E no 6 ainda fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É olhar ainda aquilo que a gente materialmente não consegue enxergar, mas nós olhamos e já vemos que o Senhor agiu, que o Senhor modificou, que o Senhor curou, que o Senhor mudou o diagnóstico, que o Senhor mudou o marido, o coração do marido, endurecido, que o Senhor já trouxe o filho que saiu de casa. Aleluia. Porventura, há alguém aqui hoje que está chorando, que chora, porque alguém saiu da presença do Senhor e nunca mais voltou. E você clama, Senhor, resgata, Pai, como um filho pródigo lá, Senhor, toca nele, traga de novo, Senhor. Porventura hoje, alguém com certeza chora todos os dias, clamando a Deus para que traga. Creia, irmã, o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele é maravilhoso, mas é no tempo dele, aleluia. O segundo exemplo de charcos e pântanos que nós temos é a resistência. Nós resistimos a deixar o rio fluir em nós. Como, por exemplo, eu oro por algo, mas eu não ajo. Eu oro por mais saúde. Eu oro: Deus, me dá saúde, Pai, estou ficando doente. Mas muitas vezes eu me alimento mal. Eu oro, Senhor, para que modifique o meu marido, Senhor. Ele está com problema, ele me rejeita, ele é grosso comigo, ele erra comigo. Mas o Senhor olha para você e pensa: o que eu posso mudar para que a mudança depois venha através dele, né? Então muitas vezes nós temos a resistência. Nós oramos, mas não agimos. E a oração, ela precisa vir acompanhada de ação. Nós oramos e oramos e colocamos em prática. Assim a mudança vem. Assim o rio flui. Aleluia. E em Mateus 13:15, Jesus citou que o profeta Isaías disse lá atrás: o coração deste povo está endurecido. Então, por causa do nosso coração duro, muitas vezes o rio não flui, as águas não limpam onde precisam limpar, porque precisam passar onde tem charcos, pântanos, e nós não permitimos que elas passem. Aleluia. Quantas aqui querem desfrutar do rio de Deus? Glória a Deus! Oh, querido, estás neste lugar, Senhor. E não há nada que aconteça sem a tua permissão, Senhor. Oh, Deus, modifica os corações, Senhor. Oh, Deus, se o rio do Senhor passar, irmãos, sem o rio do Senhor passar, não há cura, não há cura. Porque Ele precisa passar para transformar, para agir. É isso. O terceiro
terceiro charco e pântano que nós temos em nossas vidas impedem o rio do Senhor de passar, o orgulho. Nós somos cheios de justiça própria, cheios de razão muitas vezes, religiosidade. Muitas vezes temos muitos anos de crente, eu sou crente há tantos anos. Mas ser crente, irmãos, não é como ter o FGTS para quem trabalha no CLT. Não é aquela reserva lá de tantos anos que você tem e quando você aposentar você vai tirar. Não. Nós temos que viver o Evangelho todos os dias. Aleluia! Nós temos que viver em transformação de vida todos os dias. Não é porque eu tenho 10 anos, 5 anos, 20 anos de crente, é que eu tenho mais reserva do que quem chegou agora. Amém? O Senhor quer corações quebrantados. Glória a Deus, aleluia. Obrigada. Nós não podemos nos acostumar com aqueles pecadinhos de estimação que nós mantemos ali. Não, mas isso aqui é só um negocinho, é só um detalhezinho que eu deixo aqui. É só o meu descontrole emocional. E quando o meu filho me tira do sério, eu lasco a mão nele sem dó. Isso é pecado também, irmãos. Porque nós temos que ter autocontrole. Nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que ter. E até quando nós vamos corrigir um filho, nós temos que tomar cuidado com o peso que colocamos na nossa mão. Aleluia. Não estava anotado. Não, mas talvez alguém precisava. Eu, como mãe, sei como é difícil. Em certa fase da vida dos filhos, é muito difícil lidar com as questões de desobediência. Mas o Senhor lida com a gente todos os dias, irmãos. Eu pensei se a gente fosse tratar, se o Senhor fosse nos tratar como nós tratamos os nossos filhos que estão dando trabalho, né? Oh, Deus, como misericórdia grande sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Então, descontrole emocional pode ser também um charco, um pântano na sua vida. Tome conta disso, irmã. Esteja atenta. Onde o Senhor precisa mudar, onde o Senhor precisa agir, e eu deixar que Ele haja, que Ele me modifique. E o quarto exemplo de charco e pântano em nossas vidas são mágoas e ressentimentos. Irmãs, muitas vezes nós falamos assim: mas eu não sou boba. Eu sou crente, mas não sou boba, né? Tem gente que fala assim: sou crente, mas não sou boba. Não vou ficar dando oportunidade para me maltratar de novo. Irmãs, mas o que o Senhor fala a respeito de perdoar, né? Vou ler para nós aqui em Marcos 11, 24, diz assim: por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Então o Senhor nos ensina que nós devemos perdoar, e aí sim nós seremos dignas do perdão dele. Olha, irmãos. Então, Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar esse perdão, essa mágoa, esse ressentimento que eu fico guardando lá no cantinho do meu coração. Eu não mexo naquilo, está tudo bem, já passou um tempo e está lá, não está fazendo mal para ninguém. Não, irmãos, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. O Senhor é aquele que sabe a palavra antes mesmo dela vir da minha boca. Então Ele sabe o que eu estou guardando aqui. Ele sabe o que é tropeço para mim. E mágoas e ressentimentos são tropeços, são atrasos em nossa vida. Nós devemos liberar. E não é só liberar e falar para o Senhor: Deus, eu já perdoei aquela pessoa, está tudo bem, Senhor, eu já perdoei. Então o Senhor me perdoa, eu já liberei aqui, já liberei. Não, irmãos, a menos que a pessoa a qual você deve o perdão já tenha partido deste mundo, se ela está viva ainda, você deve ir até ela. Deus, aleluia, Jesus. Você deve ir até ela e pedir o perdão. Mas não começou por mim, não interessa. O que o Senhor fala, Ele não fala aqui, só se começou por você e você pede o perdão, não. Ele fala: se você não perdoar as ofensas, eu também não vou te perdoar.
perdão e andar leve, irmãos. Porque quem já teve experiência de perdoar alguém sabe como é. Como é leve. Como você fica leve depois. Nessa época, irmãs, em que eu me converti, com essa idade, com 19 anos, eu não falava com meu padrasto, como eu falei no começo. Havia uma divisão na nossa casa para que eu não visse a cara dele, nem ele a minha. Então, o único cômodo em comum na nossa casa era a cozinha. Então, quando eu escutava que ele estava na cozinha, eu simplesmente não ia ainda, esperava um pouco. E ele fazia a mesma coisa. Irmãs, mas quando o Senhor entrou, né? Quando o Senhor veio, tratou e foi me mostrando o que eu precisava mortificar, não teve como, mas aquilo estava me sufocando de um jeito. Porque a palavra ela vem, né? Como uma espada afiada. E ela penetra. E aí ela vai te incomodando. Não tem como você ser a mesma pessoa. E aí, com um pouco mais de um mês que eu estava ali, que eu já tinha aceitado Jesus, que eu estava naquele primeiro amor, eu larguei a gnose pra lá, falei que não ia mais e fui, sabe? Ia tão feliz pra igreja, sozinha, né? Porque eu morava no Jardim Imperador e a igreja era do outro lado da estação, passava a antiga passarela ali sozinha de noite, depois dos cursos. Mas eu ia feliz, feliz. Só que tinha uma coisa que faltava, né? E o perdão. Aí eu falei, Senhor, mas como, Deus? Porque ele me feriu. Ele me magoou, Deus. Eu não confio. Eu não posso olhar para a cara dele. Mas o Senhor me incomodou e falou, e eu, filha? Como que eu olhei para sua cara? Depois de todas as besteiras que você fez. Jesus. Como que eu olhei para sua cara? Como que eu morri? Eu morri na cruz por você. Como que você é capaz de falar que não consegue olhar para a cara dele? E aí, irmãos, não teve jeito. Bati lá na porta um dia, antes de ir para a igreja, porque não dava mais para ir para a igreja, buscar o Senhor com aquela mágoa, com aquele coração pesado, né? Bati lá na porta da minha mãe embaixo e abracei ela, pedi perdão, choramos juntas, choramos. Pedi para ela chamar ele. Ela olhou assim meio assustada para mim, tem certeza? Senhor, Deus me mandou vir aqui. Deus me mandou. Eu não consigo mais dormir. Você não me Deus. E aí ele veio. E aí a gente se abraçou e foi tão lindo, irmãos. Foi tão leve. Eu digo que eu perdi meia tonelada das minhas costas naquela noite, antes de ir para a igreja. E foi como o Senhor, Ele limpasse a minha memória, sabe? Quando eu lembro das ofensas anterior a isso que a gente teve, elas quase não existiram. Porque o perdão apagou tudo isso. E muitos anos se passaram, eu encontrei meu marido na igreja, né? Nós nos conhecemos, casamos nessa igreja. E então tivemos as nossas filhas. E o avô que elas mais amam, que mais acompanhou a infância delas até hoje, é o meu padrasto. Glória a Deus. É o avô que elas falam assim, é o avô que sempre levou a gente para comer pastel, comprar DVD pirata na feira, para assistir desenho, sabe? Aquelas coisas de vô, né? Dava doce escondido sem a avó ver por trás. É o vozão delas. Então, o perdão, ele uniu a nossa família. Glória a Deus. Ele trouxe leveza. Aleluia. E ele trouxe exemplo. Porque as minhas filhas cresceram ouvindo eu falar disso. E elas têm um exemplo de que perdoar é melhor. Elas têm um exemplo na prática de que apesar do tamanho de ofensas, de brigas, de etc., não é maior do que o amor de Deus, o perdão dele por nossas vidas. Isso tudo se torna tão pequeno perto do perdão e do amor do Senhor por nossas vidas. Aleluia. Obrigada. Jesus é bom, irmãs, perdoe as ofensas. Se tivermos charcos e pântanos, as águas que curam não conseguirão fluir em nós para trazer a cura que nós tanto precisamos, que nós tanto almejamos. Então dispense, irmãs, dispense esses charcos, esses pântanos que nós citamos aqui. Leve na presença do Senhor. Deus, está aqui, ó. Está aqui a minha resistência, está aqui o meu orgulho,
religiosidade. Está aqui a minha incredulidade. As minhas mágoas, Senhor, estão aqui aos teus pés, Senhor. Tira, Pai, para que as suas águas fluam através de mim. Meu Deus, Aleluia. Obrigada. Deus te trouxe aqui, irmã, para que você entenda hoje, definitivamente, que as águas, elas querem passar, mas depende de você abrir o caminho para ele passar, abrir o caminho da fé, abrir o caminho da credulidade aos pés dele, abrir o caminho da dependência aos pés dele. Para que essas águas fluam, é preciso que você limpe esse caminho e deixe ele fluir. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãs. E para terminar, eu gostaria de orar por você que porventura hoje se identificou como alguém que está deixando esse charcos, esse pântano aberto em sua vida. Talvez você tenha uma mágoa, um ressentimento por alguém que fez algo a você e que você acha que deixou para lá, mas não colocou um ponto final. O Senhor te trouxe aqui hoje para tratar isso. Talvez você tenha algum familiar que você não fala há muitos anos, porque algo aconteceu entre vocês e simplesmente ficou como estava. Está errado, irmã. Está errado, não pode deixar como está. As coisas precisam ser tratadas em tempo, enquanto há vida, enquanto há fôlego. Nós não sabemos o nosso lugar na fila em que Jesus vai nos chamar. Portanto, não sabemos se temos mais uma semana aqui, se temos mais um ano, 2, 10. Verdade, Então, que nós venhamos a tratar hoje as feridas, as mágoas, as pendências que temos, que o rio flua em nós. Aleluia. Há 2 semanas atrás, o meu sogro faleceu. E nós não sabemos, né, irmãs, quem vai para o Senhor, quem não vai. Na verdade, é uma decisão que pode acontecer até o último minuto, o fôlego de vida da pessoa. Mas o meu sogro era desviado da igreja há muitos anos, muitos anos. A minha sogra, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Quando ele foi internado, ela já entrou em clamor. Ela me disse assim: eu entrei em clamor, não foi nem tanto pela cura física, mas foi pela cura da alma dele. Porque eu senti que eram as últimas oportunidades para ele se reconciliar com Deus. Então, irmãs, nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, quantos dias teremos, né? E se é alguém que a gente precisa liberar o perdão, talvez é isso que a pessoa precisa para ela seguir em frente. Então, cabe a você, cabe a mim ter essa sensibilidade de mulher de Deus, sábia, temente à palavra do Senhor, para entender: eu sou luz, eu sou sal, precisa partir de mim esse perdão, precisa começar em mim esse passo. Eu preciso dar o passo primeiro para dar o exemplo, né? Aleluias. Então, irmãs, que nós venhamos refletir sobre isso. Eu gostaria de orar por você, caso você tenha sentido isso em seu coração, que o Senhor tenha falado com você através dessa palavra, para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, para que você reflita nisso e pratique isso tudo que falamos. Porque como a visão que Ezequiel teve ali, esse rio, ele desaguava em um local morto, um mar morto, onde não havia vida. E o Senhor quer levar a vida através de você. Ele quer que você seja um instrumento na mão dele. Ele deseja que você permita que ele haja através dele. Ele deseja que você seja esse instrumento, esse rio que vai trazer vida. Aleluia. Coloque a mão em seu coração. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, nessa noite, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, nos mostrar onde estamos errando, Senhor. Nos traga sensibilidade, ó Deus, para entendermos que precisamos mudar. Precisa, Deus, partir de nós, ó Pai, essa mudança, Senhor. Precisa partir de nós, ó Pai, a liberação do perdão.
perdão, para que as águas do Senhor fluam através da nossa vida. Deus, nos ajuda a sermos mulheres, ó Pai, que edificam os nossos lares, Senhor, com a nossa boca ali, Jesus, abençoando os nossos maridos, nossos filhos, Senhor. Nos ajuda a termos mais autocontrole, domínio próprio, Senhor, sobre a nossa língua, Senhor, que muitas vezes erramos, Pai, por não termos paciência, por não termos longanimidade na Tua presença, Senhor. Deus, nos ajuda a entendermos, ó Deus, que se não deixarmos o Senhor fluir, o Senhor não vai fluir como deve ser. Deus, nos ajuda a entender, ó Pai, que é mais importante que o Senhor brilhe, que o Senhor apareça, Deus, do que o nosso orgulho ficar aqui guardado, Senhor. Deus, visita os nossos lares, Senhor, visita os nossos filhos, visita os nossos locais de trabalho, Senhor. Se porventura ali, no local de trabalho, Deus, nós estamos armazenando inimizades naquele lugar, Pai, porque olhamos torto para as pessoas, porque julgamos, porque nos antecipamos a julgar, Pai. Nos ajuda a olhar para esse colega de trabalho com os olhos que o Senhor olha, Pai. Porque o Senhor olha com seus olhos de amor, de perdão. E nós somos tão limitados, Pai. Mas nos ajuda a olhar com os seus olhos, Senhor. Na segunda-feira, quando chegarmos a esse local, Deus, e venhamos olhar para essa pessoa e abençoá-la e gerar nela vida. Ah, Senhor, que nós sejamos um instrumento nas Suas mãos, onde o Senhor nos coloca, Deus, para que o Teu rio flua em nós, através de nós. Que os nossos filhos aprendam, Pai, não pelas nossas palavras, Senhor, mas pelo nosso exemplo, Deus, pela maneira como andamos na prática, Senhor. Que nós venhamos marcar a geração deles, Pai, por pessoas que verdadeiramente vivem o Teu Evangelho, Senhor. Oh, Deus querido, faça em nós, Senhor, morada, Deus. Modifica, Senhor, o nosso agir, o nosso pensar, Pai. Assim como as águas daquela fonte ali na frente, Senhor, que jorram, Pai, jorram trazendo vida. Assim seja o Senhor em nosso dia, Senhor, em nossa noite, constantemente em nós, Senhor. Oh, Deus querido, oh, Pai, visita esse coração, Pai, que está endurecido aqui nessa noite, Pai, e que muitas vezes fica pensando, não, tem que partir do olho, não é comigo essa palavra, é com você, irmã, que o Senhor está falando. O Senhor está falando, o Senhor está agindo. Que você receba, que você se permita ser mortificada pela palavra dele, pelo Espírito Santo que está neste lugar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma aqui presente, Senhor. Nós te pedimos, seja conosco, Pai. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar, nós precisamos prosperar em nosso dia a dia, Senhor. Nós precisamos virar a página, Pai, liberando o perdão e permitindo viver o novo do Senhor, Pai. Oh, Deus querido, transforma os nossos corações, Pai, para que o Teu rio flua em nós e através de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Deus. Que o Senhor abençoe.